Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar agora. Olha só, a imprensa de Portugal se rendeu ao Flamengo. A gente vai analisar aqui porque o Flamengo venceu o Benfica por 2-1 e a imprensa teve que se render ao Flamengo. E eu vou dizer pra você, o Flamengo mostrou que pode vencer qualquer clube de Portugal. Qualquer clube de Portugal, qualquer clube. E eu digo até mais, bate de frente com qualquer clube da Europa. A gente viu isso no Mundial de Clubes, a gente viu isso acontecendo agora contra o Benfica. O Flamengo praticamente com metade do time reserva, sem Arrascaeta, sem o Plata, sem Varela, o Flamengo venceu por 2-1 e a imprensa teve que se render ao Flamengo. Vamos ver o que eles falaram? Chega aqui, dá aquela moral de seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu peço a você, se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo. Vamos lá para as informações do Mengão. Deu com o Flamengo por 2-1 esta noite no Algarve, frente a frente entre técnicos portugueses também, Marco Silva e Leonardo Jardim, e foi de resto a amostra pública, a primeira da equipa do Benfica, pelas mãos de Marco Silva. Aos 21 minutos, o Mé, ou entrada sobre o Mé, aliás, foi assistida, acabou por sair uns minutos depois. 1-0 marcado por Samuel Lino, aos 45 mais 5, e penalti aos 45 mais 6, a favorecer a equipa do Benfica, com Pavlidis a empatar a partida. Aos 55, oportunidade para Samuel Lino, a rematar à malha lateral da baliza à guarda de Anatoly Trubin, e aos 69 minutos, o Wallace fez o 2-1 para o Flamengo, entrou e marcou, cruzamento de Samuel Lino, e na zona do ponta de lança, Wallace ultrapassou António Silva e fez o 2-1. Ivanovic, aos 85 minutos, falhou e Prestiani também não acertou na baliza. E aos 90 mais 1, Prestiani acertou no ferro, depois de uma defesa incompleta de Rossi. Wallace, aos 90 mais 4, ainda tentou um chapéu sobre Trubin. E aqui, mais uma oportunidade, a tal que eu falava, ao ferro. Wallace ainda tentou fazer o tal chapéu sobre Trubin, mas agigantou-se também o guardião da equipa do Benfica, não deixando que o Flamengo chegasse a mais um golo. Assim sendo, foi o resultado final, 2-1, vitória para o Mengão em mais um jogo de preparação. Luís Francisco, nós vamos olhar com atenção para este 11, no fundo, o primeiro 11 que nós vemos de Marco Silva num jogo aberto ao público, podemos dizer assim, uma primeira amostra, uma primeira cara daquilo que Marco Silva tem vindo a fazer, salvaguardando sempre que faltam ainda muitas caras a este Benfica. O que é que te fica deste encontro e destas primeiras escolhas do novo técnico do Benfica? Olha, primeiro, a noção básica de que as caras que faltam ao Benfica são as que estão no Mundial, são as que podem não ter eventualmente entrado de início, mas são também as que vão chegar por conta das que vão sair, porque eu acho que o Benfica está ainda muito em mexidas de mercado. Vai ser um Benfica, acredito, muito diferente o que começará a campanha na Liga Europa e o que estará à vista passado um mês. Um pouco estranho, porque Prestiani teve que entrar muito cedo por causa da lesão do Mé e ainda por cima gerou-se da parte do público uma reação imediata, visto que a questão de Prestiani foi com Vinícius e os brasileiros não se esquecem, aliás, acho que ninguém se esquece. O que para mim vem reforçar a ideia, depois aquilo alastrou, até os treinadores andaram a discutir um com o outro, portanto, não era todo um jogo amigável, como se costuma dizer, costuma-se dizer que os jogos particulares são amigáveis, mas este acho que não foi assim tanto. Eu acho que este jogo mostrou também que a presença de Prestiani, e eu não tenho nada contra o jogador, mas a presença de Prestiani continua a ser um fator de instabilidade para o Benfica, que tem que ser ou muito bem gerido ou resolvido de outra maneira. E estamos em período em geral de mercado e essa circunstância vai colocar-se muitas vezes. Na segunda parte, já naquela fase final do jogo, o Benfica teve duas ou três situações para poder fazer o gol. Mas o mais relevante tem a ver exatamente com a dificuldade que é para um treinador gerir este momento, ou seja... É que aqui juntam-se muitas coisas, mais do que as habituais, porque além do mercado e de tudo isso, as férias de alguns dos jogadores juntar isso, a questão do Mundial, não é? Portanto, há aqui muitos fatores a mexer com, começar a competição, e começar a competição a sério a 23, o que quer dizer, são aqui situações diferentes daquilo que normalmente os treinadores são confrontados, porque têm muito tempo para trabalhar a equipa, os
jogadores de uma forma, digamos, estruturada, organizada, planeada, e seguem o seu plano. Este é um plano que muitas das vezes, digamos, tem que ser alterado, tem que ser modificado em função. Estes 6 jogadores, quando é que chegam? Chegam daqui a uma semana, chegam daqui a duas semanas. O plantel, quem é que vai sair? Vai sair 3 jogadores, 4 jogadores, o Sheldon, como o Luís referiu. Agora, em termos de equipa, de jogo, de oportunidades, não olhando tanto ao resultado, como diz o António, nestes jogos, acredito que não sejam, se calhar, o que mais importa, ainda que ninguém goste de perder, mas que notas principais tiras da exibição do Benfica hoje frente ao Flamengo? As notas principais são, desde logo, as muitas diferenças que vi na forma como Marco Silva vê o jogo, comparado com o que acontecia. Depois teve um teste já muito duro para a fase da época em que está. Se bem que o Benfica vai começar também com jogos a valer e a doer mais cedo, dia 23. E principalmente daquilo que a expressão facial reflete exatamente isso. 2 pontos tínhamos aqui falado, ou seja, a equipa, eu usei a expressão perra, ele usou a expressão presa, disse que era quase oficial e o Marco disse exatamente o mesmo, e depois a partir daí não querer revelar como é que vai trabalhar a forma como os 2 golos foram sofridos. Não foram só os 2 golos, já o tínhamos referido que a questão de não foi só no lance do golo, foi também antes do golo. Houve vários lances em que o Benfica não esteve bem na transição defensiva e nesse processo defensivo, o que é perfeitamente natural. E depois fala dessa pré-temporada atípica e que não vai servir de desculpa, não só por aquilo que é o momento da época, porque o Torriense ganhando a Taça de Portugal fez com que o Benfica tenha que jogar mais cedo. O Benfica vai ser diferente, diz Marco Silva, e portanto isso é fácil de perceber, porque o que hoje apresentou perante uma equipa muito mais intensa, muito mais agressiva, de um outro nível superior, quer ao Estrela da Amadora, quer frente ao Caldas, mas o Benfica esteve com muitas dificuldades, diria, nos 5 momentos do jogo. Há muito para trabalhar, mas o objetivo é óbvio. São os 2 jogos com o St. Gallen, mais do que depois sonhar com tudo o resto. 23 o primeiro. Exatamente. Há o Villarreal ainda pelo E com essa nota, portanto, meio. Alguns jogadores que hoje vão jogar, quer o Sheldon, quer o Auchners, terão também o merecido tempo de férias. O Auchners é titular, o Sheldon continua. O Sheldon continua, exatamente. Acredito que aconteça ou acontecer, sairá do banco. Tem sido um suplente muito útil na Noruega, mas o Marco não está satisfeito, nem pode estar com aquilo que hoje observou no estádio do Algarve. Nomeadamente em relação aos erros defensivos, que obviamente ele vai trabalhar esses aspectos com a equipa no Seixal. Mas também começou, precisamente nesta zona de entrevistas rápidas, em resposta ao Ricardo Nunes, precisamente por falar, deu-lhe um toquezinho naquilo que o Jorge já tinha falado, da agressividade da equipa do Flamengo, que já está a jogar noutro patamar, digamos assim, não é? Nós falámos aqui, não tenho a certeza até a importância que tanta massa associativa no estrangeiro para o Flamengo tenha impacto naquilo que foi a atitude dos jogadores. Sem dúvida. Vamos lá ver quantos países ou quantas cidades do mundo, fora do Brasil, o Flamengo vai jogar com este público e com esta massa associativa, ainda por cima, contra um grande Portugal. Há aqui um contexto em que é propencia a esta agressividade. Mas eu, destas declarações, Paulo, e se me permite, o que eu destaco claro. É o primeiro recado oficial de Marco Silva para dentro das Comecei por aí, sim. Vamos. Começou bem Marco Silva, porque foi muito assertivo e muito claro com aquilo que ele sabia que iria acontecer, com aquilo que ele foi avisado que iria acontecer assim que assumisse a posição do Benfica. O Benfica não é um clube com a estrutura e com a cultura de clubes ingleses, no qual Marco Silva está habituado há muitos anos. Marco Silva sabe disso e esperou pelo momento certo para dar a primeira bicada para dentro. Portanto, há informação, segundo Marco Silva, que está a sair muito objetiva sobre aquilo que são as ideias do treinador, as decisões enquanto organizador do plantel, por assim dizer, e Marco Silva não está nada contente com isto. E esta é uma tendência que o Benfica traz de há muito tempo a esta parte, em que se o treinador acha que está num sítio seguro, em que a informação é controlada, pois eu já ando aqui há uns anos e vou-lhe dizer bem-vindo ao Benfica. O Benfica não tem, começa agora, portanto a diferença é essa. As rotinas ainda podem ser feitas, apesar de faltarem muitos jogadores, mas o Benfica falta-lhe jogadores, falta-lhes rotina e falta-lhe muita coisa, como ele referiu também. Portanto, acho que foi de uma franqueza
ótima para a primeira impressão e quanto ao jogo, enfim, vamos ver qual é a evolução. Agora no próximo jogo do Benfica, que tipo de evolução é que vai existir, o Villarreal, e depois quando começarem a regressar, 7 dias, mais coisa, menos coisa. Quando começarem a regressar as trutas do Benfica, aqueles que pois, estão mas isso ainda vai demorar tempo, não é? vai demorar tempo. Quer dizer, olha, o Sheldrup e o Orsnes, não é? Que jogam para bem dos dois, daqui a pouco. Para bem dos dois é bom que demore mais tempo, não é? Claro, para bem dos dois. Mas serão dois jogadores que, obviamente, mas isso é como tudo, foi o que o Luís disse. No Flamengo havia 11 jogadores que estiveram no Mundial. A questão é que o Flamengo já tem metade do campeonato. Último minuto. Não é? E o Benfica não tem, começa agora, portanto a diferença é essa. As rotinas ainda podem ser feitas, apesar de faltarem muitos jogadores, mas o Benfica falta-lhe jogadores, falta-lhes rotina e falta-lhe muita coisa. Luís, 30 segundos, pronto, para terceiro teste da temporada, o primeiro à vista de todos, pode-se dizer que, não se pode dizer que foi positivo por causa do resultado, mas há muito a melhorar ainda. Sim, obviamente há muito a melhorar. Essa é a não notícia. Dizer apenas e muito rápido que o Benfica vai começar mais cedo e vai se apresentar melhor no campeonato quando ele começar, porque vai ter mais tempo pré-temporada, mas esta fatura vai-se pagar a prazo. O Flamengo está dando uma aula pro mundo todo de como se trata passadores de pano. Não sei se vocês estão ligados, mas o Flamengo no meio da Copa do Mundo tá jogando contra o Benfica e tá fazendo questão de fazer exatamente o que todos os times do mundo tinham que fazer com esses passadores de pano. Sinceramente, tá parecendo uma partida de Copa do Mundo de clube. Os jogadores do Flamengo estão fazendo questão de descer a lenha naquele tal de Prestiani. Desde o primeiro momento em que ele pisou em campo, os jogadores do Flamengo estão fazendo questão de mostrar pra ele que racista não é bem recebido no Brasil. Pode perder, mas o primeiro tempo entre Flamengo e Benfica é um recado pra esses caras. O time do Flamengo não passa pano. É exatamente essa postura que todo time tinha que fazer. Um Pulgar merece nosso respeito. E o homem tá fazendo questão de caçar em campo o Prestiani. A Europa pode até passar pano pra vocês, Benfica, mas brasileiro não vai passar pano pra vocês, não. O que o Prestiani fez jamais será esquecido. Em amistoso preparatório, o Flamengo vence o Benfica com lembranças na bola e na arquibancada a Vinícius Júnior. Um clima quente, apesar de ter sido jogo amistoso, e comemoração provocativa de Wallace Ian. Era jogo amistoso, mas o jogo, o clima tava quente. A torcida do Flamengo gritando Vinícius Júnior toda vez que Prestiani pegava na bola, por conta daquele caso que a gente já viu. E os jogadores do Flamengo dando aquela chegadinha no jogador argentino. Pulgar, o Emerson Royal deu uma. E o clima tava quente, muitas faltas e até as comissões técnicas discutindo muito. Bom, em boa jogada de Emerson Royal, Samuel Lino, fazendo bons jogos nesses amistosos do Flamengo, abriu o marcador. Só que no último lance do primeiro tempo, pênalti inexistente. A falta de Bruno Henrique foi ali, fora da área. A arbitragem deu pênalti, como não tem VAR no amistoso. Pavlidis bateu e deixou tudo igual. Só que no segundo tempo, o cruzamento para a área e o Wallace Ian marcou. A comemoração do jogador rubro-negro foi justamente fazer a dancinha que Vinícius Júnior fez naquela comemoração do gol sobre o Benfica, quando ele foi vítima de racismo por parte de uma ofensa de Prestiani. Na reta final do jogo, Rossi soltou, só que o Prestiani, o próprio, perdeu um gol praticamente com o Rossi batido chutando na trave. Placar final, Flamengo 2, Benfica 1. Vitória dos brasileiros sobre os portugueses. E o Flamengo tem aí, portanto, essa intertemporada com 2 vitórias e 1 empate. E o Wallace Ian que tratou de fazer a comemoração do Vinícius Júnior no amistoso entre Flamengo e Benfica. Aliás, torcedor do Flamengo gritando o nome do Vinícius Júnior, vaiando o Prestiani enquanto ele tocava na bola. O pessoal ali, o Pulgar, o Emerson Royal, tratando de dar uma chegadinha esperta no argentino, que inclusive acabou perdendo um gol ali que poderia ter sacramentado pelo menos um empate para a equipe do Benfica numa falha do Rossi, acabou perdendo praticamente sem goleiro, chutou na trave. O jogo estava 1-1 e o Wallace Ian marcou o gol da vitória do Flamengo por 2-1. E aí no momento que ele foi fazer a comemoração, ele meteu a dancinha do Vinícius Júnior, que foi justamente a dança feita pelo Vini naquele jogo Real e Benfica que aconteceu no início do ano, se eu não me engano em fevereiro desse ano, que foi a partida em que o Prestiani cometeu ali o xingamento, a ofensa racista ao Vinícius Júnior. O Vini tratou de marcar o gol e bailou na bandeirinha. O Wallace Ian enfrentou o mesmo adversário e tratou de fazer exatamente essa comemoração. O Flamengo se acostumou a vencer time europeu. Para quem viu aquela virada contra o Chelsea ano passado, o que fez hoje com esse clima, com essa intensidade contra o Benfica, não foi nada diferente.
Eu destaco hoje o Samulino, que tá saindo muito bem ali, jogando quase que como meia de criação, além dos moleques, claro, o Johnny Wallace, que o Rock também mencionou. Mengão dominando, não só na arquibancada, que arrepiou, deu show de torcida, quanto dentro de campo, na casa do adversário. O Algarve virou o Maracanã. Absurdo. Você já viu algo parecido com isso? Comenta aqui embaixo e compartilha com o amigo rubro-negro. Bom, hoje o Flamengo mostrou aqui no Algarve que o Flamengo sozinho é maior que todo o campeonato português. Pegamos o maior time de Portugal e colocamos aqui, ó, o estádio é todo nosso hoje. De destaque nessa intertemporada, 2 nomes, Wallace e Johnny. Que baita lateral que o Flamengo achou e é uma oportunidade muito grande pra gente. Agora, você, torcedor português, que falava que não, o Campeonato Brasileiro não é melhor que o português, tá aí, ó. O Flamengo sozinho acabou aqui, ó, com o Benfica dentro do Algarve. Ahá, uhu, o Algarve é nosso. Eu queria saber se essa torcida do Flamengo em Portugal é torcedor do Benfica terceirizado. Porque o jogo em Portugal, o Flamengo lotou mais que o Benfica, que é o time que tem mais torcida em Portugal. Me fala, só cala a tua boca, pode, e respeita a maior torcida do mundo. Só isso, tem que respeitar. A cara mais de jogo valendo mesmo, mas eu falei até no vestiário, falei com os meninos que o jogo valendo é todo jogo, porque a partir do momento que você veste essa camisa, que você está representando esse clube, o jogo é a vera. Então a gente entrou sério em todos os jogos para querer ganhar e foi isso que a gente fez. Royal, quando o time entrou em campo, a gente viu que estava bem pilhado ali, os caras correndo, indo com vontade. Pro Flamengo era mais do que o amistoso? A taça tava valendo muito? Cara, eu costumo dizer que não tem treino e não tem amistoso. Quando você veste a camisa do Flamengo, sempre é jogo importante, né? Desde os treinamentos, nosso treinamento também é muito forte, a gente treina firme. E claro, quando vale taça tem um saborzinho especial, mas é a gente entrar assim com essa vontade de todos os jogos. Tá aí, nação, então, o Flamengo campeão, né, dessa taça lá em Portugal. E eu vou dizer pra você, a imprensa tem que reconhecer a força do Flamengo. Cara, qual time que ia encher praticamente ali, ter mais torcedores do clube que joga lá todo ano, que é o Benfica, que é considerado o maior clube lá de Portugal? Como que pode isso? O Flamengo teve mais torcedores do que o time do Benfica. Rapaz, parabéns para a torcida do Flamengo que fez esse movimento grande lá em Portugal. O Flamengo sai dessa temporada e agora vai brigar pelo título do Brasileiro com o Palmeiras, né? Os dois estão ali, não se esqueça disso, né? Os dois estão ali juntos ali brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo volta para brigar com o Cruzeiro pelo título, né? Pela próxima fase da Copa Libertadores da América. O Flamengo vai defender o seu título, tetracampeão. Vamos ver o que vai acontecer, tem uma expectativa muito boa agora a Copa, tomara que acabe logo essa Copa do Mundo, já volte os jogos, já nesse fim de semana já tem jogos, o Flamengo vai fazer mais um amistoso no Maracanã contra o Olímpia do Paraguai e aí retorna novamente para as partidas do Campeonato Brasileiro. Olha, nação, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, não se esqueça, deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, põe nos comentários aí a sua opinião e fica ligado que assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, nós vamos trazendo aqui no canal para vocês, tá bom? Voltamos com tudo, hein? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.